Boa noite a todos, né? Estamos começando hoje o estudo no Primeira Carta de Coríntios, capítulo 10. Vamos fazer a leitura e vamos fazer uma reflexão sobre essa passagem maravilhosa que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a trazer para nós, a perpetuar ela no cânon bíblico, para que a igreja contemporânea possa ser edificada e o evangelho possa ser pregado com maior eficiência, né? Gostaria de pedir aos irmãos que fizessem a leitura. Estamos hoje em 6 pessoas, né? E são 33 versículos. 3 versículos. 33. 6 vezes 5, 30, então podem ler 30, e os últimos 3 eu faço a graça de terminar. Por favor, começa pela Giovana e depois vocês podem fazer a sequência aí, por favor. 5 versículos, Giovana, por favor. Tá. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos atravessaram o mar e na nuvem e no mar. Todos foram batizados em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. E todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos. Um só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Por isso, meus amados irmãos, fuge da idolatria. Falo isso a pessoas sensatas. Julgai-vos mesmos o que estou afirmando. Porventura, o cálice de bênçãos que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, assim ou de seu próximo, como de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Pois o Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Uma pergunta, por que minha consciência deve ser julgada pela consciência dos outros?
se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Essa passagem aqui, ela traz muitas informações para nós e traz uma ótima reflexão de como nós estamos sendo, o que nós estamos atentando, quais estão sendo as nossas prioridades, sejam elas na igreja ou fora da igreja. E quando eu digo igreja, é quando nós estamos em comunhão, congregando, ou em outros momentos, quando nós estamos na casa de outras pessoas, nas quais muitas vezes nem são crentes. E isso aqui é muito legal. Isso aqui traz o crente para o chão, traz o crente a uma análise de quem ele tem sido e para uma sobriedade do que ele anda aprovando ou não, do que ele anda priorizando ou não, do que ele anda, como que eu posso dizer, como ele anda direcionado, o foco dele para onde está direcionado. E é muito legal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Isso aqui é muito legal. Temos que entender aqui e fazer uma pequena revisão do contexto na qual nós estamos inseridos aqui. Esse contexto que o apóstolo Paulo está trabalhando, ele começa lá no capítulo 8, com as comidas, acerca das comidas sacrificadas a ídolos, oferecidas a ídolos, e banquetes que foram extraídos de comidas, de sacrifícios que foram apresentados em tempos pagãos. E que nós não devemos fazer as outras pessoas tropeçarem por causa disso. Como a gente acabou de ler no finzinho desse capítulo aqui. Que também foi falado sobre essas coisas lá no capítulo 8 da Carta ao Coríntios. Tanto que no nosso último estudo, no penúltimo estudo, o irmão Ismael ainda leu lá em Romanos o capítulo 14. E nós podemos acrescentar boa parte do 15 ainda, para tratar deste mesmo assunto. Ele também tratou lá. Então, aqui, então, ele está trazendo, ele na carta de Corinto, ele abrangeu o assunto, ele estendeu o assunto praticamente a 3 capítulos, não apenas a 1,5, como foi feito lá em Romanos. E nós vimos que aqui ele trata com mais cuidado. Por quê? Porque aqui a igreja de Corinto ela tinha muitas deficiências espirituais. Apesar de serem muito abençoadas espiritualmente. E olha a discrepância que acontece na igreja muitas vezes. Por quê? Porque não são as nossas deficiências que limitam o poder de Deus. O poder de Deus, ele excede toda e qualquer fraqueza humana. Tanto que lá no princípio dessa carta, no capítulo 1, capítulo 2, ele vem trazendo que ele expôs o evangelho não com sabedoria de palavras ou com eloquência, mas sim com poder. Para quê? Para que a força e o poder de Deus e a obra de Deus é que fosse evidenciada, e não qualquer atividade humana. Mesmo sendo ele um cara que entendesse tudo da lei,
fosse um cara extremamente zeloso, tendo a eloquência suficiente, porque ele falava muitas línguas, no mínimo 5. Ele não usou de sutilezas humanas e de sabedoria humana e de subterfúgios e de astúcia humana para passar o evangelho, mas sim, ele trouxe a simplicidade do evangelho mediante o poder de Deus, para que o poder de Deus fosse evidenciado. Com isso, trazendo um puxãozinho de orelha para a igreja de Corinto, de muitas deficiências espirituais que havia nessa igreja. Apesar, mais uma vez eu digo, de muitas bênçãos, inclusive habilidades espirituais, mediante ao poder de Deus, não por causa de habilidades humanas. Era uma igreja muito abençoada com dons espirituais. Abundante em dons espirituais. E aqui, então, ele está fazendo uma comparação com o povo de Deus num dos momentos nas quais, na verdade, numa geração e num dos momentos das quais o povo de Deus, os judeus, os hebreus, na verdade, que estavam saindo dali, e estavam criando realmente a cultura judaica, que após esses eventos que nós vimos aqui, nós vamos ver aqui novamente, refletir aqui novamente, foi uma geração que viu muitos e foi muito abençoada com sinais e com prodígios e com bênçãos espirituais. Porém, infelizmente, na sua vã maneira de viver carnalmente e nas suas debilidades espirituais, eles foram ineficazes de usufruir de todas as benesses espirituais que Deus propôs naquele momento para eles. Apesar de Deus ter seguido o plano dele. E aqui, então, o apóstolo Paulo, ele começa fazendo uma introdução ao assunto, ele começa a trazer uma comparação do povo judeu com a igreja local em Corinto. E, na verdade, aqui ele vai começar a trazer uma parte da história judaica, para que ele possa continuar essa explicação. E daí ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Aqui a nuvem e o mar arremetem a uma identificação, a um batismo, na qual identifica aquele povo, aquela geração, com quem? Com Moisés. Aplicando para nós hoje, nós somos batizados em quem? Somos identificados em quem hoje? Em Cristo Jesus. Na qual Moisés tipificava. Porque Moisés é uma tipificação de Cristo. Trazendo a mensagem de Deus para o mundo, trazendo a liberdade que Deus trouxe àquele povo e ao mundo, e trazendo uma intermediação entre Deus e o mundo. Então, maravilhoso isso. Maravilhoso isso. Querendo ou não, esse batismo aqui, então, ele não está. Aqui não é um estudo sobre batismo, mas o batismo aqui, ele não está querendo explicar que é um batismo por aspersão, ou por imersão, ou ambos, ou isso ou aquilo. Não. Ele está trazendo que houve uma identificação, mediante ao povo crer no Moisés e seguir o Moisés, crer na mensagem que Deus trouxe a partir de Moisés. Olha só. E assim eles seguiram, tanto pelo mar que foi aberto, mediante ao poder de Deus e não por nada que Moisés pudesse fazer. E essa nuvem na qual também foi seguindo eles no deserto e foi protegendo eles do sol, foi trazendo umidade para que eles pudessem sobreviver no deserto. Isso tudo identificados na mediação de Moisés. Como hoje a igreja de Corinto, na verdade,
Naquela época, a igreja de Corinto, e hoje, os cristãos, nós somos identificados com Cristo. Todos eles, e agora ele começa a trazer que essa identificação foi trazendo provisão e bênçãos para essa geração. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, na qual lhe foi proposto. E beberam da mesma fonte espiritual, da qual lhe foi proposto. Nós sabemos o que era. Isso está lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 35, para quem quiser anotar e conferir. E também está em Êxodo 17, 6, Números 20, 11, da qual fala que eles se alimentavam do maná e tinham uma fonte, uma pedra que acompanhava eles para que eles pudessem matar a sede e beber. E porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. E o que o Paulo diz que era essa pedra? Quem que era? Cristo. Cristo. Olha só. Hoje o povo eleito, nós, os crentes hoje, aqueles que estão em Cristo Jesus, se alimentam onde? Em Cristo, na palavra dele. Matam a sede onde? Hoje a nossa sede é como? Espiritual. Matamos essa sede na água viva, que é Cristo Jesus. Entretanto, olha só, cara, Deus libertou esse povo do Egito. Abriu o mar. Colocou uma nuvem para acompanhar eles, para abençoar eles. Brotava todo dia o maná. Tinha uma pedra que seguia eles pelo caminho, que lhes fornecia água para que sobrevivessem. Mas diz aqui que Deus não se agradou da maioria deles. E por isso eles ficaram prostrados no deserto. Números 14, 29 e 30 mostra que o porquê que Deus não se agradou da maioria deles. E o porquê foi murmuração, insatisfação. E aqui, os alimentos que eles tinham lá no Egito, eles eram postos em que altar? No altar dos egípcios. E eles murmuravam contra a saciedade que Deus estava dando para eles, preferindo tudo aquilo que era colocado aos pés dos deuses com D minúsculo egípcios. E esta é a comparação que ele vem fazendo aqui, irmãos. E muitas vezes o crente, por ele ter vivido na idolatria e aos pés desses deuses, mais uma vez eu digo com minúsculos, desses ídolos, sentem falta de muitas coisas que satisfazem a nossa parte carnal, não atentando à espiritual, não se satisfazendo com as coisas espirituais. Como é triste isso, irmãos. E aqui, então, o apóstolo Paulo vem chamando a atenção para essa situação. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. E é isso que ele está fazendo, ele está comparando. Ele está trazendo isso, trazendo de exemplo, e agora te avalia mediante a essa informação. Mediante esse exemplo, de que eles foram abençoados com tantas coisas espirituais, porém murmuravam e reclamavam de tudo, e que Deus não se agradou deles, como Deus tem. Qual tem sido o sentimento, vamos dizer assim, que eu tenho provocado em Deus? Eu estou agradando a Ele ou não? Estou murmurando?
estou insatisfeito com a vida espiritual na qual Deus me deu hoje, com todas as condições espirituais que eu tenho nele hoje. Eis uma ótima avaliação para cada um de nós, irmãos. Eis uma ótima avaliação para cada um de nós. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Está em Números, capítulo 11, versículo 4, essa cobiça deles. Não vos façais, pois, idólatras. E aqui está o motivo da murmuração e de que Deus não se agradou deles, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Êxodo 32, 6. Não pratiquemos imoralidade. Está lá em Números 25, de 1 a 18. Então, assim, eles começaram a cobiçar coisas terrenas e a olhar só para as coisas que estavam ao redor. E por causa disso, o que aconteceu? Murmuração. Se não se deram como satisfeitos com todas as bênçãos espirituais na qual eles foram imersos. Eu nem vou entrar em detalhes dessas passagens aqui, eu só estou passando as referências para que nós, depois em casa, possamos fazer uma tarefinha e ir lá verificar por que essas insatisfações, por que Deus não se agradou, o que realmente causou, o que era essa idolatria. Mas o foco aqui é o quê? A nossa insatisfação das coisas espirituais vai nos trazer murmuração e vai nos levar à idolatria. E a idolatria, Deus abomina. Quando Deus trouxe a lei dele para o mundo, para o povo judeu, estava na primeira: não façais imagem de escultura. Não façais ídolos. Não prestai mais atenção em outra coisa do que a mim, de outras palavras. Qualquer outra coisa. Não preciso nem fazer com a mão um ídolo. Eu posso fazer só aqui, ó. Eu posso fazer um ídolo só com os olhos. Eu só olho para aquilo ali. Eu posso fazer um ídolo só com os ouvidos. Eu só ouço tal situação. Eu só ouço o evangelho que me atrai, que me satisfaz o desejo carnal, digamos assim. Pronto. Já estou sendo idólatra só com o ouvido. E tudo isso, todo esse tipo de atitude vai acontecer. Vai me trazer insatisfações. E essas insatisfações vão me trazer murmurações. Ou melhor, reclamações. Fui abençoado com um monte, mas um monte de bênçãos, de situações e de graça espirituais. E daí eu não me lembro de um ditado que é tido pelos próprios seres humanos, ditado antigo. Vocês sabem algum ditado que arremete à gratidão? Simples, a hora que eu falar vocês vão rir. Cavalo dado... Olha só. Tu imagina que um cavalo banguela eu tenho que ser grato. Se foi me dado. Agora tu imagina bênçãos espirituais, irmãos. Eu já estou sendo extremista aqui. Só para nós poder fazer uma avaliação de quem temos sido. E tal gratidão que temos tido. Qual é essa tal gratidão? Temos reconhecido que realmente temos e somos em Cristo Jesus? Temos identificado as bênçãos e
e tudo que nós somos e temos em Cristo Jesus. Estou sendo redundante, porque isso é algo que realmente atrapalha a vida cristã. Realmente atrapalha. Tanto que atrapalhou esta geração aqui, ó, na qual o apóstolo Paulo está usando de exemplo. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Serpentinha, né? Por causa dessa murmuração, por causa desse tipo de situação aqui, Deus mandou em serpente, né? Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Insatisfeitos, murmurando e tentando provar ao Senhor. Quantas vezes cristãos têm essa tendência? Se o Senhor me ama, o Senhor vai me abençoar com tal situação. Vai me trazer uma cura. Vai me trazer prosperidade. Vai me trazer algo que muitas vezes não está na vontade dele. E por não estar na vontade de Deus, porém na nossa, estamos insatisfeitos. E desse jeito, dando maior importância, maior valor para nós mesmos do que para Deus. E assim, idolatrando a quem? A nós mesmos. E reclamando dele. Demonstrando insatisfação com ele. E quando alguém de fora olha para alguém insatisfeito com Deus, está na igreja, que professa fé em Cristo, mas está insatisfeito com ele, top o testemunho. Ótimo testemunho dele para Cristo. A pessoa que está vendo ele agir assim vai ser abençoada, né? Vai crer em Cristo, assim, né? Vou dificultar o irmão e causar tropeço para o irmão. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. E agora eu trago para nós aqui também, para nossa advertência. Não só para a do Corinto. Não só para essa igreja que estava em Corinto. Mas sim para a igreja que está em Criciúma, em Nova Trento, em Tijucas. E no mundo, hoje, na nossa geração. E em gerações futuras. E nas gerações passadas da igreja também. Para que possamos analisarmos, para que possamos enxergar como tem sido a nossa conduta mediante as bênçãos espirituais nas quais somos abençoados e grandemente abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Cara, essa passagem, ela me pregou uma peça por um bom tempo. E não só a mim, eu vejo que há muitos cristãos. Porque muitos chegam para mim e dizem assim, ó, aquele que está de pé, vê que não caia. Quem que está de pé? Cristo. Se eu estou em Cristo, realmente, eu estou de pé. Mas se eu estou em Cristo, se eu estou soberbo, como é o comecinho do capítulo 8, a sabedoria ensoberbece. Mas o que fortalece? O que edifica? Amor. O amor. E se eu não estou no amor, eu não estou em Cristo. Apesar de eu ser salvo em Cristo,
eu não estou agindo como Cristo. Eu não estou sendo os membros de Cristo. Porque os membros de Cristo só agem com amor. E daí eu não estou agindo, não estou servindo a vocação na qual eu fui chamado. E não estou de pé daí. Então aqui ele está chamando a atenção para aquele que pensa que está de pé. Trazendo agora aquele contexto do saber que eu posso comer ou não comer. Se eu posso fazer ou não fazer tal coisa. E tu tendo o conhecimento, com certeza vai te ajudar. Porque o saber desse conhecimento, o saber da doutrina, o saber das coisas que a gente deve fazer para agradar ao nosso Senhor e para cumprir a obra dele aqui, na qual nós fomos chamados e que ele preparou para cada um de nós de antemão já. Assim, ó, eu preciso estar nele. E eu sabendo, eu vou conseguir fazer as coisas. Só que se eu botar esse saber acima de exercer o amor, eu não estou de pé, eu estou só pensando que eu estou de pé. Então, aquele que pensa que sabe tudo, que pode fazer as coisas, que tem a doutrina correta, mas não é capaz de abnegar-se do direito que lhe é concedido mediante a graça, em amor ao irmão, que é isso que nós vamos ver no final desse capítulo, já está no chão. E é por isso que ele chama a atenção. Irmãos, muitas vezes nós estamos pensando que estamos de pé, mas estamos reclamando, murmurando, insatisfeito. Por quê? Porque o apóstolo Paulo agora está chamando a atenção que, ó, não é para comer, não come a comida de ídolo ali, se o cara disse que era para ídolo. Porque se ele disse que era para ídolo, é porque ele sabe que aquilo ali tem alguma coisa influencia a consciência dele. Então não come. Tu sabes que podes comer, porque não é o ídolo, não é nada. Foi cultuado a demônio, mas só que Deus é maior do que qualquer coisa. Aquela carne ali foi feita por Deus de ação de graça. Tu pode comer, amém, deu. Mas se o irmão que é fraco for enfraquecer na fé mais ainda, for tropeçar, for cair, não faz. Então tu que pensa que estás de pé, tu que pensa que sabes tudo, tu que pensas que és forte e estás edificado, cuida. Veja que não caia. Por quê? Cair da onde? Cair da mão de Deus, porque é Ele que nos sustenta. Cair das mãos de Cristo, porque é Ele que nos sustenta. Por que muitas vezes nós vimos cristãos que entendem da Bíblia, que sabem a Bíblia, que explicam a Bíblia para nós de maneira fenomenal, porém acabam perdidos em algum tipo de pecado? Porque muitas vezes eles caem no engodo, no engano, na falácia que eles mesmos criam, que eles sabem tudo e que eles podem tudo, porque eu entendo a Bíblia, porque eu sei da Bíblia e porque eu... E acaba, na sua soberba, tropeçando. E eles mesmos caindo em pecado. E assim arrastando outros com ele. E acabam caindo em tentação. Não foi isso que esse povo no deserto, que acabamos de ter como exemplo, aconteceu com eles? Insatisfeitos com a ausência de Moisés, Moisés subiu o morro, ficou lá o monte, ficou lá 40 dias, não chegava mais. A hora que ele chegou, o que tinha acontecido? Ele estava festejando, como disse aqui, e estava fazendo o quê? Adorando um ídolo de ouro que eles fizeram com as próprias mãos. Que ídolo era esse? O bezerro de ouro. O bezerro de ouro. Olha só. Caíram, tropeçaram. Então, aquele que pensa estar de pé, veja que não cai. Então, presta atenção. Como estamos vendo? Como estamos vivendo? Eu sei muitas coisas de Deus, mas estou insatisfeito por não conseguir um emprego melhor, por não ter
conseguido a cura de alguma coisa, o restabelecimento de um relacionamento, por o meu pai e a minha mãe não me tratar bem, por eu não ter um relacionamento bom com meus irmãos, minhas irmãs, ou não ter arranjado um casamento, uma mulher, ou um marido, Como é que é? Muita gente coloca essas coisas em primeiro lugar acima de Deus e acaba tropeçando. Sabendo muitas coisas da Bíblia, falando versículos de cor e ensinando, inclusive. E aqui traz um chamado de atenção especial para quem está na frente liderando algum grupo, trazendo mensagem, trazendo edificação para qualquer grupo, qualquer igreja, e que muitas vezes está insatisfeito com a sua própria vida espiritual e a sua própria intimidade com Deus. Caindo assim no engodo, numa falácia, num engano, numa mentira que muitas vezes a gente cria no nosso próprio coração. Murmurando, reclamando, insatisfeito com tudo que Deus nos deu, com todo o privilégio que Deus nos deu e nos honrou de poder servir a uma obra tão grandiosa quanto essa, que é servir o nosso Senhor Jesus Cristo, ser filho amado de Deus. Gostaria de pedir aos irmãos agora que prestem muita atenção nesse próximo versículo, que é um versículo que tem sido um versículo de cabeceira na minha vida e que tem me ajudado a viver uma vida santa, não livre de tropeços, digamos assim, ou de imperfeições, porque sou limitado e sou humano. Porém, esse versículo aqui tem me ajudado a me livrar de muita coisa que eu, naturalmente, cairia. Seria jogado na lona, ou pior, na lama. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, assim, aqui de maneira nenhuma está dizendo que é Deus que tenta nós. Porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Porém, ele sabe que vai chegar momentos em nossa vida em que a tentação vai chegar. E, querendo ou não, ele permite muitas situações dessa. Eu creio que cada um de nós já tem experimentado e experienciado situações tentadoras em nossas vidas. Por vezes, vencemos. Por outras, não. E todas as duas situações trazem experiência para a gente. Na qual, muitas vezes, nessas situações nas quais nós caímos e tropeçamos, quando tende a se repetir, vem a vitória. Pela experiência e agora por ter aprendido a lidar. E muitas vezes o Senhor permite isso até que sejamos aprovados. E é interessante a gente entender isso. Por quê? Porque ele sempre traz a possibilidade de um escape para essa tentação. Como, então, eu posso entender isso aqui? Que essa tentação que nos chega, a permissão de Deus torna ela para nós o quê? Uma aprovação. Porque a tentação não vem dele. Mas o escape vem. E em Cristo, a cada um de nós que estamos em Cristo, temos esse escape garantido
e com a certeza de vitória. Muito importante a gente prestar atenção nisso aqui. Muito importante. E a tentação que chega na gente, Deus a limita ainda. Porque apesar dele permitir, ele traz uma limitação de que ela não seja de força sobre-humana. Então aqui nós vimos que Deus, apesar de permitir que sejamos tentados, seja por mentiras, seja pelo Satanás, seja pela nossa carnalidade, seja pelas nossas tendências pecaminosas, seja pela nossa concupiscência, seja pelo fator que for, ele limita para que não seja impossível superá-la e nos traz o escape. Isso nos dá a certeza de vitória sobre o pecado, irmãos. E é fascinante a gente entender isso. É fascinante a gente ter a certeza que nós temos um Senhor que nos ajuda com todas as nossas fraquezas e debilidades. Lembram como quando nós fizemos alguns estudos na qual nós refletimos sobre a adoção e que Deus ele resolveu adotar alguém limitado, um deficiente, um debilitado, e que ele cuida de nós e supre as necessidades agora, porque esse filho agora não pode mais ser repudiado. Assim ele faz com cada um de nós. As tentações nos chegam pelas nossas limitações, mas Deus nos provê o escape. Vejamos então uma pequena situação e uma pequena exemplificação. Uma pessoa que não tem os dois braços, ele é debilitado de mobilidade superior. Ele não tem os braços, as mãos, ele não consegue pegar a colher e colocar na boca. Mas Deus, então, alimenta. O Pai alimenta essa pessoa, não é verdade? Mas se essa pessoa não permitir, não abrir a boca e engolir, o Pai não vai empurrar a goela abaixo. Vai? Não. E é isso mais ou menos que essa passagem está querendo dizer para nós. Nós até podemos cair se nós insistir no erro. Mas Deus provê a saída. Deus supre as nossas limitações. A tentação geralmente vem em cima de alguma fraqueza que nós temos. Alguma debilidade espiritual que nós temos. Muitas vezes Satanás sabe dessas debilidades e ele traz a tentação. Muitas vezes Satanás nem precisa trazer a tentação, porque a nossa debilidade espiritual já nos leva em direção a essa tentação. Porém, quando nós nos deparamos com essa tentação, o que nós fizemos? Nós aceitamos o alimento e a ajuda do Pai? Ou nós o ignoramos? É neste sentido que eu quis dizer. Então, eis aqui uma ótima reflexão para cada um de nós. O Senhor Jesus é maravilhoso. Ele provê todas as saídas para nós. Tudo o que nós precisamos, Ele nos supre. Basta nós permanecermos nele. Diante das tentações, nós estamos olhando para os ídolos ou estamos olhando para Cristo? Estamos prestando atenção nos ídolos ou estamos prestando atenção para Cristo? Estamos satisfeitos ou insatisfeitos com Cristo? A nossa satisfação está nos ídolos ou está em Cristo? A nossa satisfação está em vivermos espiritualmente ou carnalmente? Satisfazendo a vontade de Deus ou satisfazendo as vontades da minha carne? Eis aqui, então, uma ótima reflexão para cada um de nós. Para que nós possamos entrar a semana pensando sobre essas coisas. Para que fiquem bem vivos na nossa mente esses dois versículos. O de aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Que Deus vai prover o livramento na tentação.
E qual está sendo a nossa satisfação em Cristo? Ele está sendo o suficiente ou não? Eis as perguntas, para que nós continuemos aqui a nossa semana, né, com esse domingo maravilhoso. Agora, com uma chuvinha gostosa para refrescar o nosso dia. Louvando e agradecendo a essa chuva e não murmurando pela bênção que essa chuva traz para cada um de nós. Amém, irmãos? Então tá, o Ismael pode terminar para nós em oração, Ismael, por favor? Senhor Deus, te agradecemos por esse momento de comunhão com a Tua Palavra, de comunhão com os irmãos. Agradecemos pela sabedoria que aqui podemos compartilhar. Te agradecemos pela vida do Jai também, que tem sido uma ferramenta muito importante e afiada em Tuas mãos, Pai. Te agradecemos pela vida de cada irmão. Te pedimos também, Pai, nos momentos de tentação, que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, possamos, Pai, saber vencer esses momentos, Pai, em Ti. Então, vamos te agradecemos por tudo, te pedimos ainda uma boa noite de descanso, um bom começo de semana para todos. Vamos te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima semana a todos.